E se eu te dissesse que existe uma forma de você fazer seu próximo lançamento e já começar no lucro antes mesmo de abrir o carrinho? Eu me chamo Isaías Castelo Branco e nos últimos 6 anos eu participei de mais de 70 lançamentos de infoprodutos digitais. E hoje eu vou te mostrar a estratégia que está fazendo pessoas comuns faturarem múltiplo e até 7 dígitos. É uma estratégia que eu já deixo de antemão aqui bem claro para você que é a nova onda do momento para quem faz parte do mercado de infoprodutos e que é realmente uma forma que quem souber surfar essa onda, saber utilizar muito bem essa metodologia, vai faturar muito ainda nesse ano de 2026. E tudo isso com bem menos estresse, com menor risco e uma maior previsibilidade. Então, assim, se você está cansado de investir uma fortuna em tráfego sem ter nenhuma garantia de retorno, se nem saber se vai vender, ver 85% da sua lista nem sequer aparecer no seu evento, ter uma taxa de comparecimento baixíssima, ou até mesmo ficar refém daquela ansiedade, aquela adrenalina, se perguntando: será que vai vender? Então, eu já deixo um recado para você, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como o lançamento pago pode ser a virada de chave que você está precisando. E no final desse vídeo, eu vou te revelar um erro cruel que, assim, 90% das pessoas cometem quando faz um lançamento pago pela primeira vez. E esse erro pode te fazer perder muito, muito tempo. Então, sem enrolação, vamos direto aqui para o conteúdo que lançamento pago ele já te permite sim, começar no lucro, ter menos estresse, né, e afinal das contas você precisa saber o que é o lançamento. É um evento de lançamento padrão, só que em vez de você capturar lead, ter uma promessa ali de oportunidade, que a pessoa só precisa se inscrever, entrar no grupo do WhatsApp, no caso você cobra ingresso. Então tem um ingresso pago para a pessoa participar desse produto. E esses ingressos, eles têm um ticket baixo, que normalmente, geralmente, pode ser de 9 até R$ 97, né? A maioria das vezes a gente acompanha aí ingressos sendo vendidos a R$ 19,90, R$ 29,90, 37, 47. Existem também algumas pessoas que fazem dessa faixa maior de 50 entre R$ 100 e ainda maior acima de R$ 100, mas são pessoas que estão buscando um lead mais qualificado ou que elas têm um nicho muito concorrido. Então, o CPM é mais alto, então para elas conseguirem um CAC mais condizente, um custo por comprador melhor, elas tendem a aumentar mais esse ticket do ingresso, mas basicamente é low ticket, né? Entre 9 e 97. E um ponto muito positivo é que o seu lead ele já vira cliente antes do pitch. Então ele já faz parte da sua lista de compradores da plataforma que você utiliza, e isso já tende a ter uma lista mais qualificada do que um, um lead gratuito. Justamente porque quem paga realmente aparece. Então você tem uma alta taxa de comparecimento. Enquanto no lançamento tradicional, você tem ali de 15 a 25% em média, a depender do nicho também, que isso sempre é uma variável que você tem que colocar na conta, mas uma média em dados de benchmark geral de todos os mercados, entre 15 e 20% de comparecimento, tá bom. Se você conseguir a partir disso, é muito bom e a cada dia que vai passando, a cada período, vai se tornando ainda mais difícil você fazer esse movimento de trazer mais pessoas para a live, para o seu CPL e ter um comparecimento maior do que 40% no modelo tradicional, né? Que é o lançamento gratuito. Então você tem uma alta taxa de comparecimento, normalmente aí 70, 80, até 90% das pessoas que compraram, justamente porque elas pagaram, elas estão interessadas em participar da sua imersão, do seu workshop. Você tem também um filtro de curiosos, né? Que é a pessoa que só quer consumir conteúdo de graça, ela
também não tem dinheiro para comprar o seu produto principal. Então, quando você já cobra um ticket de entrada, você já tira esses dois tipos de público e filtra e qualifica muito bem a sua audiência. E o outro ponto mais importante, talvez para mim, que é o tráfego alto liquidável. Então, enquanto você vai pagando para os anúncios aparecerem e ocorrer a venda de ingressos, do outro lado você pode pegar o valor de faturamento desses ingressos e reinvestir no seu lançamento, ou começar o seu lançamento já no 0 a 0 empatado. E como eu disse anteriormente, da promessa do vídeo, você já pode começar no lucro. E eu te explico por quê, justamente porque você combina a venda do ingresso do seu evento de lançamento pago junto com order bumps, que são produtos que você coloca ali no checkout para aumentar o seu ticket médio. Então você vai vender as aulas gravadas, a sua imersão, o seu workshop gravado, você vai vender a opção da gravação. Isso já tende a aumentar muito e digo de antemão que o lead que compra esse order bump ele já é ainda mais qualificado. Você pode dar outros materiais complementares também, que têm a ver com o tema a narrativa da sua imersão, e você pode juntar tudo isso, 2, 3 order bumps, e ainda colocar um quarto order bump, que ele soma o valor de todos os outros e coloca um desconto de 30%. A pessoa na mentalidade dela, no pensamento dela, ela pensa que sai ganhando justamente porque ela consegue comprar tudo com um valor menor, mas isso é uma estratégia que eleva muito o seu ticket médio e te permite escalar muito mais, vender mais ingressos e, consequentemente, ter mais vendas. Mas qual é a psicologia por trás? Quais são os segredinhos? Por que que esse modelo funciona tanto? Explicando já isso, existem 3 razões, né? E por que que eu vou te falar aqui que a mágica da repetição é tão importante para todos os modelos de lançamento, mas para esse é ainda mais escalável. Mas antes disso, antes de chegar lá, a razão número 1 é justamente o compromisso e a coerência que o lead tem, né? É o gatilho mental do compromisso. A pessoa já abriu a carteira, já está comprando de você, ela já está bem mais comprometida do que ela só te entregar ali o seu contato, participar do grupo do WhatsApp, colocar o seu e-mail. Então, o comprometimento que a pessoa precisa é muito maior, não tem nem comparação. Ela pagou para estar participando ali desse evento de lançamento. E por acaso, alguma vez você já comprou o ingresso para um show e não foi, não participou? Pode ser que eventualmente tenha acontecido isso com você, mas eu tenho certeza que você tentou vender, repassar esse ingresso para outra pessoa, tentou vender por stories, perguntou a algum amigo: você não conhece alguém que quer ir para o show da banda tal? Enfim, e quando passou ali o show, você não pôde comparecer, você sentiu o peso na consciência. Nossa, gastei dinheiro à toa, perdi o meu dinheiro, não pude participar, eu queria tanto ter ido, né? Então, assim, mesmo que você paga um valor que possa ser irrisório, né, para o tamanho da promessa que tem um evento de lançamento, o comprometimento está ali instalado na cabeça da pessoa, né? A segunda razão é a quebra de barreira da primeira compra, justamente porque isso ativa o LTV, né? Uma vez que a pessoa compra de você, é mais fácil você vender uma segunda ou uma terceira vez para ela e com tickets ainda maiores do que você de antemão já tentar convencer ela para vender o seu produto principal. Então é infinitamente mais fácil a pessoa comprar a segunda vez e da mesma forma, mesmo que o produto seja mais caro. Porque se a ascensão for natural, daqui a pouco, presta atenção, fica comigo, eu vou falar um pouco mais disso. Se a ascensão for natural, então a pessoa já fica com um desejo, já fica ali com a vontade dela muito ativada para comprar o próximo produto e o lead já é o seu cliente. Você já faz uma lista muito mais comprometida. A razão número 3, que é uma que te dá uma paz muito grande, é o fluxo de caixa e a segurança. Porque assim, no lançamento tradicional, você pode investir quanto for. Pode ser 10, 15, 50, 100 mil, 500 mil até 1 milhão de reais, a depender do tamanho do player que você for. Mas se você só sabe
mas você só vai ter lucro realmente, só sabe se vai ter lucro ou não, se sair tudo perfeito. Então, a plataforma de vendas não pode cair, a plataforma que você vai rodar ali a sua live, seja no YouTube, ou você vai separar num bloco de lançamento, nada disso pode dar errado. O servidor de tudo tem que estar no ar, não pode acontecer um problema com a sua internet. Se for ao vivo, então, você pode aí multiplicar por muitos os problemas que podem acontecer. E você tem que sair muito bem no pitch de vendas, tem que realmente ter uma congruência muito grande naquilo que você vai oferecer, o seu produto tem que ser muito bom. Então, assim, e a pessoa tem que comparecer, tem que estar na live também. Então, é uma sequência de fatores, são várias engrenagens que precisam estar muito bem encaixadas, ajustadas, para que você tenha um lançamento de sucesso no modelo tradicional. Já no lançamento pago, você pode até ter prejuízo na captação. Justamente por quê? Porque a pessoa já está pagando, ela já está comprometida para estar ali para você. E a diferença que seria esse prejuízo vai ser o seu investimento real no lançamento. Mas atenção, é o seguinte, eu só recomendo que você tenha prejuízo na captação do seu lançamento pago, se você já tiver feito o seu lançamento, algum lançamento pago antes. Justamente por quê? Porque você vai precisar entender quais são as suas métricas, qual vai ser a sua taxa de comparecimento, se isso vai ser um gargalo ou não para o seu nicho, para a sua narrativa, até de configurações técnicas mesmo de suporte, como vai ser a sua taxa de conversão em si. Daqui a pouco a gente já fala mais de como é a taxa de conversão de um lançamento pago em relação ao lançamento tradicional. Então você precisa ter essas métricas muito bem desenhadas para que você tenha o seu CAC, o seu custo por aquisição definido, e daí você saiba até onde você pode levar prejuízo, sabendo que você vai ter um volume maior de leads e vender mais na abertura de carrinho. Então, um exemplo para isso é que pensa o seguinte: vamos supor que você vendeu 2.000 ingressos por R$ 47 cada, né? Então, vamos até fazer a conta aqui, vou abrir a minha calculadora, calcular junto aqui, ó, 2.000 ingressos vendidos a 47, claro que tem a taxa da plataforma e tal, enfim, aqui é só um exemplo. Tem os impostos e tal, mas vamos lá, aqui é só um exemplo. Então, você faturou 94.000 na venda de ingressos. Só que o seu CPA, o custo por cada uma dessas pessoas que comprou o ingresso, o custo por aquisição foi R$ 55. Já é acima do ticket do ingresso. Então, 55 vezes 2.000, que é o número de ingressos que foi vendido, você tem 110.000 de investimento no tráfego pago. Então, se a gente fazer a diferença aí, ó, 110.000 para 94.000, você até então está tendo um prejuízo de R$ 16.000. Só que quando chega na abertura de carrinho, que vamos supor que o seu pitch não seja tão bom assim e tal, você conseguiu 8% de conversão na abertura de carrinho com um produto de 997. Então, você faz com isso 160 vendas, é 8% de 2.000, né? 2.000 leads, o seu faturamento vai para 319.520, isso só do produto principal, sem contar da venda de ingressos. Ó, quer ver? Vou até conferir mesmo. Ó, 160 vezes 1.997, é isso mesmo, 319.520. E o seu investimento real, realmente o que você teve que tirar do bolso, que não foi reinvestimento da venda de ingressos, foi os R$ 16.000. Então, você teve um ROAS, um retorno sobre investimento em publicidade, praticamente de 20. Então, assim, esse resultado é muito difícil de conseguir no lançamento gratuito. Você tem que estar com um expert, que ele está ali muito viralizado, ele tem uma audiência muito grande, que ele acertou muito bem na dor do produto, na formatação da estratégia do lançamento, que o produto dele é realmente muito atrativo, muito sexy, e você consegue isso. Mas o muito bom do lançamento pago é justamente isso. Porque se der tudo errado, se não for tudo da forma que eu falei, se o produto não acompanhar, se o pitch não acompanhar, se a live não for boa, você só teve um prejuízo de R$ 16.000 e não de 110.000, que seria tudo que você teria que investir se fosse um lançamento gratuito, né? Justamente por quê? Porque,
mas o lead do lançamento gratuito é mais barato do que o do lançamento pago. Sim, mas ele é menos qualificado. E justamente por isso você tem uma taxa de conversão menor. Então, falando aqui sobre a mágica da repetição, justamente porque é tão bom fazer lançamento pago que você tem uma paz tão grande, você consegue repetir tantas vezes ao longo do ano, é porque você não precisa depender da renovação da sua base. Então, quando fecha o carrinho, você não precisa se preocupar. Claro que isso é muito importante, você atrair novos seguidores, novos inscritos, uma nova audiência. Quem domina a produção de conteúdo e quem domina o crescimento de audiência, domina o jogo no mercado digital. Mas você não tem isso como obrigação, justamente porque você pode vender ingresso só para o público frio. Muitos dos lançamentos pagos que eu faço a gestão de tráfego é só o público advantage. É mais algumas estratégias lá para o final, seja você fazer virada de lote ou não, um remarketing mais específico para aumentar a taxa de comparecimento, mas você pode tranquilamente vender somente para público frio. E isso aqui que é maravilhoso, porque hoje em dia, se você tenta captar leads só de público frio para um lançamento no modelo tradicional, gratuito, seja um lançamento interno, semente ou meteórico, é muito difícil você vender. É muito difícil você chegar numa taxa de conversão tão como essa, né? Mas claro, o lançamento pago, ele funciona muito bem se ele for para nichos mais técnicos, de pessoas que gostam de colocar mais a mão na massa e tem uma estrutura específica que você precisa seguir para funcionar, que justamente a gente vai separar em fases, que a fase um é basicamente a venda dos ingressos, é a atração ali para o seu evento de imersão, o seu workshop, a sua masterclass. Então, você vai mandar anúncios direto, tráfego direto para a página de vendas do ingresso. É basicamente aqui é um perpétuo e realmente você vai ter que colocar a sua cabeça para pensar como se você estivesse lidando com um perpétuo. Justamente vai ter que testar criativos, vai ter que testar a copy da página de venda, testar a narrativa. Mas o muito importante para aqui é você ter uma promessa clara e principalmente executável. Coloca isso na sua cabeça. A promessa precisa ser executável. E justamente combinar isso com um preço irresistível, que já é a característica do ticket dos ingressos, que, como eu falei, pode ser R$19,90, R$29, R$37, R$59, pode ser de R$9 até R$97, entendeu? Você pode até testar isso. Aliás, você deve testar o preço dos ingressos para ter um ticket médio maior que vai lhe proporcionar mais escala e até porque cada nicho é um nicho. Existem métricas diferentes para cada fatia do mercado e você tem que sempre se adequar para aquilo que funciona melhor para o seu mercado, para aquilo que vai te dar lucratividade, que vai te inserir no jogo também com uma percepção de valor maior do seu público. A fase 2, no caso aqui, é o evento. Então, o conteúdo precisa ser prático, precisa ter um passo a passo direto. A pessoa precisa sair do seu evento satisfeita e tendo tudo, todo o necessário para colocar a mão na massa e já vender direto. Então, assim, o lead precisa sair pronto. Ele precisa sair pronto para aplicar todo o método que você passou ali. Então, assim, você tem que resolver também um problema real. É um problema que ele tem, ou um desejo que ele aspira, uma coisa que pode parecer muito distante, mas com todo o conteúdo que você vai passar, que vai ser prático, passo a passo, a pessoa ali vai ter todas as ferramentas, vai ter a faca e o queijo na mão para conseguir o resultado que você percebeu, e isso também para gerar uma alta percepção de valor, né? Justamente porque na fase 3, o pitch, você vai precisar disso. Mas se você fez todas as fases anteriores da maneira muito bem feita, principalmente a parte do evento, você vai ter um público satisfeito por ter pagado tão pouco e recebido muito, muito valor, muito conteúdo. Essa confiança foi construída, a sua autoridade com relação à pessoa que participou do seu evento de lançamento pago, ela já foi elevada muito, porque imagina, tempo de tela é muito importante nesse modelo de lançamento. Então, quanto maior for a quantidade de horas que a pessoa estará ali presente com você, quanto maior for o volume de conteúdo que você der, mais essa autoridade aumenta e
existe mais chance de você converter ainda mais se você conseguir ter retenção dessas pessoas ao longo do evento. E o outro ponto é que a carteira já está aberta. Aí eu abri um aspas aqui da diferença na taxa de conversão, é que para que fique bem claro, de um lançamento tradicional, você tem 1% de conversão. Você tem 2%, 2,5%, 3,5% já começa a ficar bom, já começa a ficar mais próximo do ideal para você conseguir o ROI. Se você tem 5% de conversão, significa que o lançamento foi maravilhoso, que realmente o público estava muito aquecido, que, como eu falei anteriormente, todas as fases, todas as pecinhas da engrenagem estavam muito bem ajustadas. Há outro ponto aqui aliás, perdão, eu já ia passar direto, né? Mas assim, voltando, 1, 2, 3%, 5% de conversão é excelente. Já no caso do lançamento pago, o normal é você ter 10% de conversão. Justamente por causa dos pontos que eu falei anteriormente. Você tem uma taxa de comparecimento maior, você tem um público bem mais qualificado, eles já compraram anteriormente de você, entendeu? E existem alguns pontos para você conseguir uma taxa de conversão como essa. Mas se no lançamento, a depender se ele for ao vivo, vamos supor, se ele não for gravado, se você conseguir 7, 6% de conversão, você teve algum gargalo, você errou em alguma coisa. Entendeu? Então, para o lançamento pago, a baliza é ter 10% para cima. Eu já escutei relatos de colegas meus aqui do mercado que conseguiram até 30% de conversão, que pode parecer muito assustador, muito fora da curva. E realmente, quem tem um resultado como esse é exceção. Mas a conversão de cara já é maior. Mas indo aqui realmente para a fase 4, pós-evento, aí é recuperação de vendas, que é muito importante em qualquer processo comercial, principalmente num X1, tá ali direto, quebrando objeções, entrando em contato com o lead, falando com ele e realmente fazer uma venda muito personalizada, tirar todas as dúvidas dele, mostrar todas as formas de pagamento que você vai ter disponível e fazer tudo isso o quanto antes, assim que o carrinho abrir. Outra coisa que pode ajudar muito é a API do WhatsApp, justamente porque não é uma coisa que vai somar muito no seu investimento do tráfego pago, mas até porque você pode ter empatado ou não, ter tido um pequeno prejuízo, ou até mesmo ter tido lucro. Então, assim, a conversão vai ser irrelevante, mas vai ser uma ferramenta muito útil de você fazer os disparos aí utilizando a API oficial do WhatsApp, que justamente vai aumentar ainda mais a sua conversão e fazer também campanha de remarketing, falar que as matrículas estão abertas, você exporta ali a lista dos compradores do seu evento de lançamento pago, sobe na sua ferramenta de tráfego pago e roda tráfego só para eles, dizendo que as matrículas já estão abertas e tal. Claro que com aquela copy ultra personalizada que você já sabe que precisa fazer. Se você não sabe, já fica aí a dica. Para cada fase do remarketing, você tem que ter uma copy específica para atingir muito bem a pessoa que está se encaixando naquilo dali. Mas lembra que eu te falei que eu ia falar, um dos erros que mais atrapalham e impedem das pessoas ter resultado é justamente chegou um momento de eu revelar. E um dos erros principais, que ainda não é o maior erro que a maioria das pessoas cometem, o erro número 1 é vender ingresso como lançamento tradicional. Então, assim, a pessoa ela precisa realmente ver o ingresso como um produto, precisa ver realmente como um curso, já que a pessoa vai ter realmente todo o necessário ali para aplicar. Então, a sua promessa precisa ser específica, precisa ser tangível, ou seja, alcançável. A pessoa precisa acreditar que ela pode alcançar, mas ela precisa ser também irresistível. Então, não adianta você colocar uma promessa muito fora da curva para ser muito irresistível, mas ela não ser tangível. Mas tudo isso aqui ajuda a pessoa a ver o ingresso, a ver essa promessa como realmente um produto que ela vai conseguir aplicar e fazer. Então, trazendo alguns exemplos aqui, vamos supor que eu fosse fazer um lançamento pago para mim, né? Uma promessa, workshop de marketing digital. Essa promessa é muito fraca. Muito, muito fraca. Primeiro porque ela não é específica.
Existem vários mercados, várias estratégias dentro do marketing digital. Ela não é específica. Ela é tangível, a pessoa já entende? Sim, mas ela não traz o resultado que a pessoa pode conquistar, né? E nem muito menos ela é irresistível. Agora, um outro tipo de promessa que já traz algum desses pontos que eu falei agora, como criar o seu primeiro funil de vendas em 48 horas. Ó, ela já é mais específica, ela já é mais tangível, né? Mostra exatamente o que a pessoa vai conseguir fazer, né? E ela já pode ser irresistível. Porém, tem um ponto aqui. Eu falei até anteriormente, a pessoa não está executando, ela não está incluída na promessa. Então, qual seria o próximo nível de sofisticação dessa promessa? Em 5 horas de imersão comigo, você vai criar um negócio digital capaz de faturar 15 mil por mês. Então, percebe que eu coloquei o lead executando dentro da promessa? E isso é muito importante, e isso conecta com a parte de você colocar o seu lead com todo o passo a passo, de ser um conteúdo prático. Então, não adianta você acertar na promessa e vender o ingresso da forma que o lançamento, a metodologia que o lançamento pago pede, se você cometeu o erro número 2, que esse sim, esse erro é terrível, que é entregar conteúdo fraco no evento. Olha, ter pouca entrega, então você entregar pouco, não ter tempo de tela, você colocar um curtíssimo tempo de CPL ali, de conteúdo pré-lançamento, de entrega realmente, ter uma narrativa realmente sem vendas, uma narrativa que seja fraca. Porque assim, ó, o que é uma narrativa sem vendas? Seria uma narrativa de oportunidade. Justamente porque a pessoa já pagou. Ela pagou para estar ali. Ela quer receber conteúdo, ela quer receber a prática, ela quer receber o caminho. Ela quer descobrir exatamente como fazer, como aplicar, como executar a promessa que você construiu anteriormente. Então, assim, você não pode falar, você pode conseguir X, você vai conseguir Y, você imagina você fazendo tal coisa, imagina você conquistando, alcançando, realizando o desejo tal. Isso não funciona para o lançamento pago. Justamente, você tem que entregar tudo. E o erro número 3 é você entregar muito bem, mas ter um produto desalinhado, um produto principal que assim a entrega desse produto seja diferente da promessa do ingresso, porque assim você pode quebrar a narrativa. Você já fez uma narrativa diferente de oportunidade, que eu já deixei bem claro aqui que você não pode fazer, mas você não pode quebrar a continuidade dessa narrativa, justamente que o seu produto principal ele precisa ser a continuação natural da entrega que você fez no seu evento. Então imagine o seguinte, vamos supor que eu vou fazer um lançamento pago, né, de produção de conteúdo no Instagram. Aí a minha promessa vai ser assim: você vai aprender como criar conteúdos para ganhar 2.000 seguidores por dia no Instagram sem aparecer. Promessa específica, promessa tangível, irresistível. Beleza, gabaritei. Só que aí, quando chega no evento de lançamento, aí eu começo a falar: como você criar uma linha editorial para aumentar a sua perspectiva de autoridade com relação ao seu público no longo prazo. Tá vendo o erro? A minha promessa do meu produto, a promessa do ingresso, foi justamente conseguir um resultado grande e rápido. Não é uma coisa a longo prazo. Entendeu? Não é uma coisa que eu vou precisar aparecer. A minha promessa diz que é sem aparecer. Não é para aumentar a minha autoridade com relação ao meu público. Então tá vendo que existe essa diferença, existe esse choque, que eu quebrei a narrativa, então jamais quebre a narrativa. Então, assim, se você não deixou o seu like até agora, meu amigo, eu não sei o que é que você está esperando. O tanto que eu já entreguei aqui, facilmente eu poderia cobrar, como já existem pessoas que estão cobrando para falar isso aqui, para dar um conteúdo como esse. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque assim, recapitulando tudo, o lançamento pago, ele traz um público realmente mais qualificado, não tem nem comparação.
Você filtra ali os curiosos. Isso lhe traz uma taxa de comparecimento absurda, 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 que talvez nem lá no passado, no começo da fórmula de lançamento, aqui no Brasil, 2016, 2017, 2018, ou até mesmo na pandemia ali, que todas as pessoas estavam em casas e que tinham várias pessoas fazendo lives e tinham 3, 4 mil pessoas ali assistindo cada uma dessas lives. Talvez nem nessa época você conseguiu uma taxa de comparecimento tão alta como esse modelo te proporciona, de 70, 80, 90% de comparecimento. Se você consegue menos que 50%, você está errando. Tem algum gargalo aí que você está errando. Isso, tudo isso te dá uma maior previsibilidade. Principalmente porque essa maior previsibilidade te impede até de ter que colocar a família no tráfego pago. Ah, meu Deus, eu tenho que colocar mais dinheiro, tenho que colocar tudo, a minha casa, o meu carro. Não. Justamente por quê? Porque você tem como se fosse um perpétuo ali funcionando na venda dos ingressos e você vai reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo. No caso aqui, para todos os clientes que eu estou tendo que estão aplicando o lançamento pago, o que tem prejuízo é prejuízo pouco, é fraco. É 3 mil, 4 mil, 5 mil reais na captação do ingresso, mas isso retorna em uma quantidade de 7, 8, 9, 10, 15, 20 vezes quando abre o carrinho. Outros, ele já tem lucro na captação, como é exemplo de um cliente meu, que fala para um público muito técnico da contabilidade. A gente está tendo 11 nesse momento agora, 11 mil de faturamento líquido na venda dos ingressos, óbvio que junto com os order bumps, justamente que é por isso que a gente consegue isso, mas com mais de 1.100 ingressos vendidos. Então já está tendo um certo volume. E a conversão é infinitamente superior ao lançamento gratuito. Eu já falei aqui anteriormente, não tem comparação. Mas lembre-se, só funciona com conteúdo prático, narrativa alinhada e produto certo. Então, se você quer mais detalhadamente, de forma personalizada, aplicar o lançamento pago dentro do seu ecossistema de negócio digital, ou seja, qualquer outra estratégia. Se você quiser uma análise de perto de um profissional que trabalha há muitos anos dentro desse mercado, eu já estou há 6, 7 anos nesse mercado, no mercado digital. Então, eu sei exatamente como as coisas funcionam. Você pode entrar aqui no link da descrição e garantir a sua vaga na consultoria comigo, porque em 1 hora eu vou estar conversando exatamente sobre o seu negócio, identificando todos os gargalos, todo o potencial de crescimento. Vamos abordar sobre tudo que pode te ajudar a crescer, seja conteúdo gratuito, seja você fazer estratégias de lançamentos digitais, seja você adequar o seu tráfego pago à realidade atual das plataformas, seja você potencializar o seu funil de vendas, identificando todos os gargalos, então já clica aqui no link da descrição e garanta a sua vaga. E espero que você tenha gostado desse vídeo, deixado o seu like, deixa aí nos comentários qual foi uma dúvida, uma ideia que você teve, o que você achou desse vídeo. Pode deixar também a sugestão para o próximo vídeo. E já sabe, acompanhe aí o meu canal, porque você sabe que tem um fino do fino das estratégias do marketing digital, aquilo que há de melhor do momento, tudo com 100% de transparência, trazendo realmente a realidade do que está funcionando agora no momento, para que você possa escalar, faturar muito e atingir todos os seus sonhos. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.